Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um relato um pouquinho mais detalhado sobre os meus partos. A grande diferença daquilo que foi feito aqui no Brasil e daquilo que foi feito lá nos Estados Unidos. E também alguns esclarecimentos que podem ajudar futuras mamães a entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto. Por que cesárea? Eu tive duas, e a primeira foi quase eletiva, que é o nome que se dá quando a gente escolhe a data da cesárea que a gente vai ter. Mas o que foi que aconteceu durante a minha gestação para que no final eu escolhesse ou chegasse à conclusão de que era esse o tipo de parto que eu queria? Uma coisa que eu sempre tive muita certeza era de que eu queria ter uma cesárea quando eu fosse ter um filho. Eu sempre tive muito medo do parto normal, tanto das dores quanto do trabalho de parto. E eu tinha pra mim que não seria um parto que eu conseguiria ter. Uma coisa que também sempre me deu muito medo era ficar tentando ter o parto normal durante muito tempo e mesmo assim não conseguir ter que partir para uma cesárea. Então isso também me assustava muito, tanto por ter que passar por essas dores e depois ainda acabar tendo uma cesárea, quanto pelo sofrimento que o bebê pode acabar tendo. Então eu sempre tive muito medo da dor, eu sou muito medrosa, assim, pra sentir dor, eu tenho um limite de dor muito baixo, então qualquer coisa me incomoda muito e pra mim é muito grande e muito doloroso e eu tenho muito medo dessa dor, então é algo que me dá muita ansiedade e muito nervosismo. E também porque eu sou uma pessoa um tanto catastrofista, talvez. Eu tenho aquela sensação de que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado comigo. E eu sempre tive muito isso com relação a parto. Então eu tinha muito medo de tentar o parto normal, de realmente ficar passando horas e horas ali tentando e não conseguir ter o bebê e ter que partir para uma cesárea e dessa forma o bebê acabar passando por sofrimento e acontecer alguma coisa de pior com a criança. E por conta disso, eu tinha já na minha cabeça, mesmo muito antes de engravidar, que eu talvez iria sim optar pelo parto cesárea. Porém, conforme a gravidez da Tina chegou, eu sempre tive muito contato com pessoas que apoiam muito o parto normal e que falam muito sobre os benefícios dele pra gente, e isso parece que me transformou por algum tempo. A ponto de que desde o começo da gestação até quase no final, eu falava pra todo mundo que eu queria sim tentar o parto normal. E era uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça e que era de coração, eu realmente falava aquilo como algo que eu queria realmente tentar. Só que como eu falei pra vocês, eu sou muito medrosa, principalmente com relação à dor. E quando chegou por volta dos 8 meses, um pouquinho depois das 32, 33 semanas, quando já estava um pouquinho mais perto da data do parto, o que aconteceu foi que eu comecei a ficar muito nervosa. Me dava pânico só de pensar em entrar em trabalho de parto e ter um parto normal. E uma coisa que também aconteceu foi que eu comecei a ficar com vergonha de falar isso para as pessoas. Porque eu já tinha falado pra todo mundo que eu queria tentar o parto normal. Eu não sei nem se a maioria delas sabe disso, eu acho que a única pessoa pra quem eu falei foi o Wallace, e eu tinha muito medo. Eu comecei a ter uma ansiedade muito grande com relação a esse assunto, e eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia como encarar as pessoas e como dizer que eu tinha mudado de ideia, ou que eu estava mudando de ideia, que eu não queria mais tentar o parto normal. Só que uma coisa que me salvou, podemos dizer assim, foi porque desde o começo da gestação, todos os ultrassons que eu fiz, e eu fiz muitos ultrassons na gravidez da Tina, em todos eles ela estava pélvica, que quer dizer quando o bebê está sentado na nossa barriga, ele está com a bundinha para baixo e com a cabeça para cima. E além de estar pélvica durante toda a gestação, ela também estava muito alta. Então era uma situação em que eu sabia que aqui no Brasil nenhum médico em nenhum hospital faria o meu parto normal com ela pélvica. E o que aconteceu foi justamente que no final da gestação eu comecei a orar muito para que ela não virasse mais. Porque se ela virasse, eu não teria como usar isso como desculpa para as pessoas de que eu não poderia ter um parto normal. Então eu fiquei torcendo muito para que ela continuasse pélvica, para que ela não virasse, e assim eu poderia falar: não, eu não posso ter um parto normal porque ela tá sentada. E foi justamente o que aconteceu. Quando eu cheguei com 38 semanas, o meu médico no pré-natal ainda falava assim: ah, ela pode virar, ela pode virar. Mas no ultrassom, no último que eu fiz, a médica olhou pra mim e falou: ela não vai mais virar. Muito pouco provável que essa bebê vire. Então nenhum médico vai fazer o seu parto normal, você vai ter uma cesárea. Aquilo me aliviou de uma forma que eu não consigo explicar pra vocês.
Foi assim, algo que realmente tirou a minha ansiedade quase toda do final da gestação. Então, nessa data, quando eu já estava com 38 semanas, eu marquei a minha cesárea, só que vocês sabem, ou pelo menos acho que a maioria de vocês deve saber, que a cesárea não é assim, você chega e marca para quando você quiser. Eu estava tão ansiosa para ter minha bebê comigo, que por mim eu marcava para o dia seguinte, com 38 semanas e um dia. Mas não é assim. Então o médico escolhe geralmente a data que é mais para frente e um pouco mais conveniente para eles, e até para dar tempo muitas vezes de entrar em trabalho de parto, porque isso também faz bem para o bebê. Então eles agendaram a minha cesárea para quase 41 semanas. E eu já estava agoniada, já estava assim com muita dor, eu não conseguia mais respirar direito, eu não conseguia mais andar direito, porque minha barriga estava muito grande. E o que aconteceu foi que eu passei aí dia sim, dia não para o hospital por causa das consultas, no final da gestação elas já são bem frequentes, e também por causa das dores. Só que eu chegava no hospital muitas vezes e eles falavam: não, você não tem nenhuma dilatação, sua bolsa não estourou, tá tudo normal, pode voltar para casa. Porém, quando eu fiz 39 semanas e 2 dias, eu fui pro hospital com muita dor na região pélvica, e também assim, eu tinha tido alguns episódios em que eu percebi que poderia ter perdido o meu tampão. Para quem não sabe, isso é uma coisa meio nojentinha, uma gosminha meio marrom que sai quando já tá perto da sua bolsa estourar ou de você começar a entrar em trabalho de parto. E quando eu cheguei no hospital e relatei isso pra médica, ela fez o toque, ela viu que eu realmente não tinha nenhuma dilatação ainda, mas a primeira coisa que ela me perguntou quando eu falei pra ela que o meu tampão tinha saído foi: você é aquela que tá com o bebê pélvico, né? E eu falei: sou eu. E aí ela falou: me dá só um minutinho. E ela saiu da sala e ela voltou um pouquinho depois e falou: olha, eu conversei com a minha supervisora e a gente decidiu adiantar o seu parto para depois de amanhã. Então a Tina nasceu com 39 semanas e 4 dias de um parto que foi adiantado, uma cesárea que foi adiantada por causa de eu possivelmente já estar entrando em trabalho de parto. Com a Nath já foi um pouquinho mais diferente. Eu estava em outro país, eu já não tinha mais toda aquela pressão, porém eu também sabia que a política de parto lá nos Estados Unidos diz que eles tentam o parto normal até o último momento, e se não dá certo, eles partem para cesárea, que é o protocolo deles, como a maioria dos lugares aqui no Brasil também. E eu tinha muito medo deles me forçarem a tentar um parto normal, justamente por todo o medo que eu já tinha de parto normal, quanto por eu já ter tido uma cesárea recente. Aquilo me assustava muito, porque mesmo que as chances de alguma coisa dar errado sejam mínimas, de acordo com alguns médicos, eu tinha muito medo, justamente por causa daquele pensamento de que se pode dar errado, vai dar errado comigo. Então eu fiquei muito assustada. Porém, desde o começo do pré-natal, que eu fiz da Nath lá nos Estados Unidos, todos os médicos me perguntavam, por causa da cesárea recente que eu tinha, eles perguntavam qual era o tipo de parto que eu queria. E eu falava que eu queria novamente uma cesárea, e o protocolo deles fazia com que eles me oferecessem ou me instruíssem a respeito do parto normal. Então eles sempre diziam pra mim: mas você sabe que você pode tentar o normal, mesmo tendo tido uma cesárea recente. E eu falava: sim, eu sei, mas eu não quero. E eles falavam: ok. Então uma coisa que me ajudou muito a ter uma cesárea também na segunda gestação lá nos Estados Unidos foi porque eu já tinha tido uma cesárea recente aqui no Brasil. Bom, pessoal, as duas cesáreas foram bem diferentes, tá? E eu vou relatar pra vocês aqui um pouquinho quais foram essas diferenças. Eu trouxe uma colinha porque tem algumas coisas bem técnicas que eu não saberia explicar porque eu não sou da área da saúde, mas eu pesquisei bastante e anotei aqui os pontos principais para poder esclarecer para vocês a diferença do que eu tive aqui no Brasil e do que eu tive lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que teve de diferente foi que a daqui do Brasil, pra mim, foi perfeita. Eu estou falando referente ao momento da cirurgia, tá? Eu fui muito bem tratada, muito bem atendida nos dois casos, mas no momento da cirurgia, no momento da cesárea, aqui eu me senti um pouquinho melhor, foi aqui do Brasil, e já já eu vou explicar por quê. A diferença crucial entre uma cesárea e outra foi o tipo de anestesia que eu tomei. Aqui no Brasil, eu tomei a anestesia peridural, e lá nos Estados Unidos eu tomei a RAC. As diferenças básicas entre essas anestesias são que elas são aplicadas em lugares um pouquinho diferentes, e isso também influencia no efeito delas. A RAC, por exemplo, ela é uma anestesia só
que é aplicada e que tem duração de aproximadamente 3 horas. E ela geralmente é a que se usa para cesárea. A peridural, ela é uma anestesia que é aplicada através de um catéter, se eu não me engano. Se eu errar o nome, vocês ignorem, porque essa não é a minha área, mas ele é aplicado um catéter ali, ele fica liberando, o anestesista vai liberando essa anestesia durante todo o processo do parto. O que acontece nesses dois casos é que, como na RAC você só tem uma aplicação e ela tem um tempo mais ou menos limite de duração, o anestésico é menor. Então a quantidade de anestésico ela é um pouco menor do que a quantidade de anestésico que você vai receber na peridural, porque na peridural você vai estar recebendo ali durante todo o período que você tiver tendo o seu parto. Bom, então se a RAC é mais comum para parto cesárea e a peridural é mais comum para parto normal, por que é que aqui no Brasil, na minha cesárea, eles me deram peridural? Eu não sei, nunca perguntei, mas depois de pesquisar um pouquinho, eu talvez tenha entendido que seja porque a minha bebê estava sentada. Eu imagino que um parto de uma bebê pélvica possa ser um pouco mais demorado do que um parto de uma bebê que não está pélvica, eu não lembro o nome. Mas devido a essa possível demora que venha a ter no parto, eu acredito que eles preferem usar a peridural para não ter nenhum risco de, no meio da cirurgia, a anestesia passar. Outra coisa também que foi uma diferença crucial do que eu senti na cesárea aqui no Brasil e na cesárea lá nos Estados Unidos foi a questão de que a RAC, ela é uma anestesia que pega mais rápido, ela anestesia muito mais rapidamente toda a parte que precisa ser anestesiada do corpo, só que ela, por liberar um pouco menos de anestésico, também faz com que a gente acabe sentindo um pouquinho mais as dores ou o que está sendo feito na gente. E a peridural não. Na peridural você recebe mais anestésico, então você sente praticamente nada relacionado a tudo aquilo que está sendo feito. Então uma coisa que eu percebi realmente que foi muito diferente foi essa questão da sensação. Aqui na cesárea que eu tive no Brasil, eu me senti mal, eu lembro que eu sentia o peso de quando fizeram a força para tirar a Tina, porque como eu disse, ela estava muito alta, ela estava aqui encaixadinha com a cabeça na minha costela, e eles tiveram, depois de fazer o corte, depois de já ter iniciado toda a questão do parto, eles tiveram que apertar muito aqui em mim, nas minhas costelas, para poder empurrar para baixo para ela sair, porque ela estava muito alta. E isso me incomodou bastante, mas eu não sentia dor. No parto da Nath, eu não me lembro deles terem precisado fazer tudo isso, né, de empurrar ou de me apertar, mas eu sentia um incômodo horrível, que parecia dor realmente. Parecia que eu estava sentindo dor, como se a anestesia tivesse só pego por cima, lá dentro não estava anestesiado. Então eu me sentia muito mal, parecia que eu realmente conseguia sentir as dores deles mexendo dentro de mim. E isso me deixou muito angustiada no momento do parto. E o resultado disso foi que, durante o momento em que eu estava me sentindo muito mal, o anestesista lá nos Estados Unidos perguntava pra mim: você tá bem? Você tá bem? E eu falava que não. E chegou um momento crucial em que ele falou pra mim: olha, você tem duas opções. Eles estão quase terminando e tirando a sua bebê, e eu posso te aplicar mais um calmante que vai te aliviar essa sensação ruim que você tá sentindo. Só que você vai ficar muito grogue, e se você receber esse calmante antes deles tirarem a sua bebê, você vai estar grogue demais pra realmente ver e interagir com ela naquele momento. Mas você pode aguentar mais um pouquinho, assim que eles tirarem a bebê e te mostrarem, eu aplico o calmante. Eu tava tão angustiada e tão tensa com toda aquela sensação que eu tava tendo, que eu falei pra ele: pode aplicar o calmante agora, porque eu não tô aguentando mais. E aí ele aplicou o calmante, e eu realmente lembro de que eu tava bem grogue na hora que eles me mostraram a bebê. Ela era muito diferente da Tina, e eu lembro de estar com a cabeça meio tonta, e eu ficava pensando: nossa, mas ela é muito diferente de tudo que eu tinha imaginado. Mas foi algo assim, muito questão de segundos, mas eu fiquei muito grogue realmente, porque esse calmante que eles me deram para aliviar a sensação que a RAC me deixou foi um calmante forte, né? Eu acredito que tenha sido algo que realmente fez com que eu ficasse bem grogue, como o médico tinha me alertado. Se houve humanização, gente,
A minha recuperação, tanto na primeira cesárea quanto na segunda cesárea, foi uma recuperação ótima. Eu sei que eu não posso falar por todo mundo, porque tem gente que passa por cesárea e tem uma recuperação terrível, mas isso vai de cada mulher. Não tenha medo, se você teve ou vai ter uma cesárea, não tenha medo da recuperação, porque pode ser sim que ela seja muito ruim, mas pode ser que ela não seja. Então eu tinha muito medo, porque todo mundo sempre falava pra mim, a recuperação da cesárea é horrível. E assim, a gente tem que ter mais cuidados, a gente fica um pouquinho mais tenso às vezes pra andar, pra se mexer ou pra levantar da cama. Mas eu, por exemplo, tomei os remédios pra dores no horário certinho e o momento em que eu precisava fazer alguma coisa um pouquinho mais pesada, eu tinha ajuda da minha sogra, tinha ajuda do meu marido, e eu não vejo que essa recuperação, pelo menos pra mim, foi tudo isso de terrível que tinham me dito que era. Mas pro momento do parto, como eu falei pra vocês, teve humanização sim. Eu fui muito bem assistida, fui muito bem cuidada, tive pessoas do meu lado que me auxiliaram em todos os momentos que eu precisei. É lógico que tem coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Eu gostaria muito de ter tido o Wallace comigo na hora da anestesia, mas não foi permitido nem aqui no Brasil, nem lá nos Estados Unidos. Mesmo isso não sendo como eu queria que fosse, eu não podendo ter ele ali como meu apoio nesse momento exclusivo, eu tive pessoas do meu lado que eu não sei os nomes delas, eu não sei quem foram, talvez se eu encontrar na rua eu não vou nem saber que foi aquela pessoa que me ajudou, mas elas me apoiaram, elas me seguraram, elas me trataram de uma forma muito cuidadosa, que fez com que eu me sentisse muito bem e não tivesse receio, a não ser pela ansiedade normal que qualquer mãe ou gestante possa estar passando no momento do parto, mas eu não tive nenhum receio de estar ali, de ter aquelas pessoas cuidando de mim naquele momento. Com relação ao pós-parto, no período em que eu estive no hospital internada, aí sim eu posso dizer que faltou humanização em um desses dois lugares. Mas isso é assunto para outro vídeo, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a amamentação. Bom, pessoal, eu espero que esse relato que eu fiz para vocês tenha sido útil, principalmente para as futuras mamães. Lembrem o seguinte: você nunca vai ser menos mãe por causa do tipo de parto que você teve. Afinal, para ter qualquer um deles, você já é uma guerreira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você poder receber sempre todos esses conteúdos que eu trago para vocês. E é claro, pessoal, que o assunto de parto é um assunto muito amplo. Então, eu resolvi fazer para vocês uma série bem legal falando sobre os tipos de parto, aonde o primeiro vídeo é esse que vocês acabaram de assistir, falando sobre os relatos das minhas cesáreas, e aonde eu vou trazer mais dois, um falando sobre parto domiciliar e outro falando sobre um parto normal incrível. Então não esquece, ativa o sininho das notificações para você poder receber todos esses conteúdos e estar sempre ligado em tudo aquilo que eu trago para vocês. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de duas.